Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma vez eu gravei um vídeo falando sobre o jejum e um irmão me repreendeu, né? Porque ele disse que eu não entendia do assunto, não tava bom o meu vídeo sobre jejum. E eu confessei a ele que realmente eu nunca jejuei, eu nunca abri mão de comer uma refeição com finalidades de comunhão com Deus, por assim dizer, né? Já perdi a fome por passar por algum problema, como já perdi o sono também, por não conseguir dormir pensando em algum problema, orando sobre um problema. Então, eu expliquei para ele, não tenho experiência. E como ele vinha de uma denominação muito rigorosa, muito cheia de leis e regras, ele certamente estranhou a minha atitude em relação ao jejum. Porque eu disse que não existe nenhum lugar na Bíblia um mandamento para jejuar. E realmente não existe. O jejum, né, que nós encontramos na Bíblia, ele geralmente é decorrente de uma situação, não é? Ou porque eles estavam passando por grande dificuldade, ou desejando de alguma maneira vencer uma etapa, ter mais comunhão com o Senhor e tudo mais. Mas nós vemos que o jejum realmente ele não tem nenhum lugar na salvação, isso é importante entender. Ele não pode ser feito como uma maneira de barganha com Deus. Ok, eu vou jejuar, mas o Senhor me dê então aquele carro que eu estou querendo. Não é barganha. Isso aí no catolicismo existia muito, né? Fazer esse tipo de barganha, fazer votos, promessa, lembra da promessa? A pessoa deixava a barba crescer, fazia uma promessa de deixar a barba crescer e só cortar quando acontecesse alguma coisa. Bom, eu já não ia poder fazer isso, porque eu estou desde os 15 anos de idade tentando deixar minha barba crescer, ela não cresce. Então eu já não ia poder fazer isso. Mas o jejum, ele está associado aqui, nessa passagem, com a hipocrisia. Quando jejuardes, Mateus 6,16, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É o mesmo caso do que dá esmola, para parecer para os homens que deu esmola. Então ele já ganhou, o que ele buscava, ele já recebeu. A sua recompensa o que era? Parecer aos homens que jejuam, ou parecer aos homens que davam esmola. Então já aconteceu. Mas nós vemos que geralmente na Bíblia nós encontramos o jejum como involuntário, né? Tem um versículo até que eu estava vendo em Coríntios. Paulo fala que 2 Coríntios 6, versículo 5, ele diz assim, versículo 4, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Teve um outro que me perguntou hoje também sobre vigília, né? Como é que faz vigília? Que jeito que na igreja pentecostal que ele ia, tinha que fazer as vigílias. Então, na realidade, quando isso se transforma em uma ordenança, em uma lei, não é exatamente o que nós encontramos na palavra de Deus. Aqui, Paulo, por exemplo, as vigílias e os jejuns dele, nessa passagem que ele está dizendo, eram resultado dos açoites, das prisões, dos tumultos, dos trabalhos, né? Porque ele ia passar a noite em claro, ele ia passar sem comida, ou em oração e tudo. Então, é muito importante entender que se eu tiver alguma razão que seja minha de
de ganhar alguma coisa com isso, eu estou sendo que nem aquele fariseu hipócrita que dizia que jejuava 2 vezes, dava o dízimo e tudo mais, mas na realidade ele estava fazendo aquilo para si mesmo, para se exaltar e não para Deus. E não foi nem justificado por isso. Deus justificou o outro, né, o publicano, que apenas se humilhou na presença do Senhor. Em Atos 27, nós encontramos um jejum que acontece no navio em que a gente chama de navio, mas na verdade era um barco, né, um veleiro, onde Paulo estava no meio de uma tempestade, e eles não comiam, eles estavam sem comer, e Paulo vai exortar eles a que comam, porque era o 14º dia que eles esperavam e permaneciam sem comer. Mas por que eles permaneciam sem comer? Por causa da tempestade, porque estava terrível, eles estavam a ponto de naufragar, não é? O versículo diz em Atos 27, 33, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então, na realidade, aquele é um jejum meio que compulsório, né? É mais ou menos como aquele que ele falou lá em 2 Coríntios, tem uma outra passagem em 2 Coríntios 11, onde ele descreve o jejum também como algo compulsório, como algo que ele obrigatoriamente teve que fazer. Em 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mas nós encontramos também passagens como em Mateus, no capítulo 9, o jejum associado a luto. E eu penso também que quando morre alguém da família, alguém muito querido, nós realmente perdemos o apetite. Muitas pessoas adoecem, muitas pessoas morrem, inclusive. Hoje eu recebi uma mensagem de uma jovem dizendo que a avó dela faleceu e o avô dela faleceu em seguida, porque ele não conseguia ficar sem ela. Então, morreu de tristeza. Uma vez eu conheci um pai dizendo que o filho dele, que tinha nem 30 anos, eu acho, tinha morrido de tristeza. E eu não entendia como é que uma pessoa pode morrer de tristeza. Mas, na realidade, ele entrou numa depressão tão profunda que parou de comer. Parou de comer de depressão. Na verdade, a tristeza era a depressão. Mas então, aqui em Mateus 9, versículo 14, diz, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então esse é o jejum de luto, é o jejum de tristeza, de morte, né? De alguém que... Mas também, se nós formos lá para Lucas, capítulo 2, versículo 37, lembrando que aqui estamos ainda no período anterior à igreja, não é? Lucas 2, 37, que fala da viúva, que era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E também em Atos 14, já dentro do período da igreja, nós vemos o jejum aparecendo com orações destinadas a eleger os anciãos. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, sempre lembrando que o jejum, de maneira nenhuma, pode ser visto como meio de salvação, e nem como
uma maneira de alguém se achar melhor na sua comunhão com Deus. O fariseu se achava melhor e levou, né? Levou uma retranca ali, porque ele falou: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O Senhor não estava interessado nisso. Mas no publicano, que foi justificado, que falou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, para um cristão, o jejuar secretamente, que é o que fala aqui, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, aqui em Mateus 6,16, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então esse é o jejum que realmente tem algum valor, mas como eu já disse, ele deve acontecer em situações de crises, né, de tristeza muito profunda, ou de alguém querer se privar de certas coisas para ter uma maior dedicação ao Senhor. Tipo, você deixa de lado uma série de coisas, não precisa nem ser de comida, né? Pode ser jejuar de coisas também, né? De práticas, de ocupações, para você ter mais tempo para se dedicar ao Senhor e à oração. Depois que eu perdi até a vontade de falar sobre o assunto, né? Depois que o irmão me interpelou a respeito do vídeo que eu gravei sobre jejum, tá no meu YouTube. Quem buscar lá jejum Mário Persona vai descobrir. Acho que eu gravei durante a pandemia. Eu estava em jejum de sair de casa, então eu gravei e pus lá no YouTube. Mas depois disso eu até fiquei meio assim desanimado para responder perguntas sobre jejum. E aí a primeira pergunta que chegou de um leitor, de um ouvinte dos meus áudios e vídeos, era sobre jejum. Então eu peguei e mandei para esse irmão e pedi para ele, falei: olha, por favor, responda aí, né, que você vai responder melhor do que eu. E ele respondeu uma longa missiva aqui sobre o jejum. Eu queria pedir licença para ler o que ele respondeu, porque a pergunta foi: se o jejum feito para que uma crise financeira seja vencida, ou para vencer algum tipo de problema difícil em qualquer área, é um jejum válido diante de Deus? Essa foi a pergunta do correspondente. Obviamente, inundado de ideias pentecostais e religiosas, de fazer jejum para conseguir alguma coisa, jejum moeda de barganha, né? Aí o irmão respondeu: não, o jejum não tem a intenção de fazer com que o crente vença, na verdade, está em oposição a isto. O jejum faz com que você perca, e não é de finanças que eu estou falando. Eu estou falando de colocar a si mesmo em prejuízo, negando a satisfação do seu próprio corpo para se dedicar a Deus. É negar o pão ao seu corpo e deixar com que a fome pelo verdadeiro pão, que é Cristo, seja mais importante. Basicamente, o jejum é a renúncia de algo que seja lícito ou bom em si mesmo, como comida, com a intenção de expressar a sua necessidade por algo que seja maior, Cristo e seus interesses. Você não terá uma experiência profunda com Cristo até que abra mão de si mesmo para viver para Cristo. O jejum é apenas uma parte disso, mas uma vida em jejum dos prazeres do mundo é o estado normal de um cristão saudável em sua fé, ou seja, uma vida abrindo mão dos prazeres do mundo é o estado normal de um cristão saudável em sua fé. E ele continua: geralmente o jejum está associado a um estado de tristeza, lamento e arrependimento. E cita então 3 versículos aqui, Juízes 20 e 26, 1 Samuel 7, 6 e Neemias 1, de 1 a 11. Mas em algumas circunstâncias podemos ver o jejum e a oração diante de grandes crises.
Em 2 Crônicas 20, nós lemos o relato do cronista sobre o rei Josafá, rei de Judá, juntamente com o povo do seu reino, orando e jejuando diante de uma crise, uma ameaça militar muito mais poderosa do que os exércitos de Judá. Eram os exércitos de Moabe, Amon e Edom, 3 nações palestinas. Eles não resistiriam à ameaça daquela poderosa confederação por meio de seus próprios esforços, uma vez que seu poder bélico não podia fazer face à ameaça. Portanto, eles recorreram a quem os poderia ajudar, o Senhor dos Exércitos. Mas há uma diferença enorme nas motivações de Josafá. Ele não orou para que pudesse vencer, como se fosse uma troca, algo como eu oro e jejuo e o Senhor me fará vencer. Absolutamente não. Eles oraram e jejuaram porque não podiam contra a ameaça, porque eram impotentes e só podiam recorrer ao poder soberano que emana dos céus. Eles oraram e jejuaram porque estavam angustiados, portanto pediram socorro a Deus e o Senhor os salvou. Em 2 Samuel 12, nós podemos observar Davi orando e jejuando para tentar reverter a vontade soberana de Deus em relação à vida de seu filho. Ele se humilha diante de Deus, ora, jejua, buscando a misericórdia de Deus, mas isso não teve efeito, porque a vontade de Deus já estava determinada. E quando a criança morre, o filho de Davi, ele se levanta, come pão, e questionado sobre a razão de ter agido assim, ele se justifica dizendo que o jejum não era mais necessário, porque a criança já estava morta, era irreversível. Esse caso é excelente para mostrar que nem mesmo a oração e o jejum têm poder para modificar o desígnio soberano de Deus, como muitas instituições religiosas têm ensinado. Não se pode comprar a vontade de Deus com devoção piedosa, e você pode orar e jejuar diante de uma crise e ainda assim se ver como um perdedor, porque assim Deus quis e pode ter algo a te ensinar com isso. É importante entender que de forma alguma o jejum foi ordenado à igreja, diferente da oração, como podemos ler, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. O jejum é algo individual que deve ser feito de maneira secreta, sem que ninguém saiba. Assim, é algo para os olhos de Deus, não dos homens. Mateus 6, 16 a 18. Jesus já alertava do perigo de se jejuar por motivações erradas, porque existe um risco de escorregar e cair na legalidade, como acontecia com os fariseus. Em Mateus 9, de 14 a 15, o jejum tem seu sentido mais aprofundado para o coração do crente. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque não era apropriado, enquanto eles tinham o gozo da sua presença. A tristeza não ocupava o coração daqueles discípulos, mas quando ele fosse tirado, eles jejuariam. Isso, mais uma vez, nos indica que o jejum está associado à tristeza, mas aqui o significado é amplificado. O jejum nunca esteve associado a Cristo até aqui. Porque os discípulos jejuariam? Tendo eles experimentado o prazer e a alegria da presença pessoal de Cristo, isso lhes seria tirado, portanto, os seus corações experimentariam a tristeza da ausência de Cristo e certamente clamariam em oração e jejum, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu entendo talvez a mensagem que reverberaria nos seus corações seria algo como: volte, Senhor, temos saudades de ti. Só quem experimentou a realidade da presença de Cristo pode orar e jejuar pela agonia provocada pela sua ausência. Nós estamos neste estado vivendo em um mundo que odeia o Senhor e também nos odeia. Cristo está no céu, oculto de nossos olhos, e agora só o vemos por fé. Portanto, nos é apropriado o jejum e oração enquanto andamos em fraqueza, aguardando que Ele venha nos buscar. Em uma caminhada cristã, às vezes passamos por momentos de pouco poder espiritual. Trabalho, família, negócios, anseios, responsabilidades, entretenimento e muitas outras coisas, mesmo que lícitas. O excesso dessas coisas nos tiram o gozo de uma comunhão íntima com o Senhor. O mundo está nos consumindo e não temos mais tempo em comunhão, logo sentimos fraqueza em nossos corações. Em momentos assim, a oração e o jejum podem ajudar. A oração abre a comunicação com o céu e o jejum fecha a porta para a satisfação da carne. E tudo o que temos é o Senhor diante de nossos olhos.
Em Atos 13, nós vemos o reflexo do que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 9, que na ausência do Senhor eles jejuariam. Vemos profetas e doutores servindo, orando e jejuando. Eles estavam adorando em um estado humilhado, de total dependência do Senhor, aguardando por direção. Nessa ocasião, vemos que durante esse momento de entrega e abnegação, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma obra que resultou em uma das maiores evangelizações do mundo. Isso nos mostra que a oração e o jejum se tornaram instrumentais na vida dos crentes, no princípio da igreja, sobretudo para a direção no serviço. É importante notar que nem toda a igreja estava presente ali, apenas 5 homens da congregação de Antioquia. Isso porque, como nós já mencionamos, o jejum não é ordenado à igreja. Isso parte da vida devocional de cada crente. Portanto, não deveriam existir imposições para um jejum congregacional liderado por um clero, como nós vemos acontecer hoje em dia. Isso não tem base bíblica. Eu entendo que passar por uma crise financeira seja algo de natureza dolorosa, mas a ideia de que o jejum compraria algum favor de Deus é completamente equivocada e está associada com a teologia da prosperidade, onde os favores financeiros, as crises matrimoniais, filhos rebeldes podem ser consertados, supostamente, oferecendo a Deus sacrifícios pessoais. A oração e o jejum juntos são uma entrega pessoal abnegada, não uma garantia do favor de Deus ou obtenção de bênçãos. Isso é mais uma mentira contada por falsos mestres, onde apelam para o lado religioso legalista que existe no homem. A tentativa é de produzir obras para que Deus retribua os seus sacrifícios pessoais. Esses homens não cessam de fazer apelos até que os incautos abram suas carteiras ou revelem o número de sua conta bancária e a senha do cartão. São cães gulosos, lobos devoradores, já previstos na carta de Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. Isso ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ademais, como cristãos, devemos apreender algumas verdades básicas da fé. Uma delas é que já fomos abençoados com todas as bênçãos, mas elas não estão associadas à vida na terra, mas estão associadas às coisas celestiais, como tudo que nos diz respeito, conforme Efésios 1:3. Isso significa que não devo pedir a Deus auxílio a respeito das finanças? Absolutamente não. Certamente Deus se preocupa com cada uma das nossas necessidades e tem deleite em nos ouvir em espírito dependente, pedindo que Ele nos ajude com todas as coisas. Ele nos ajudará, e isso é uma promessa, contanto que nossa finalidade não seja a avareza. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Além disso, Deus não deseja que o cristão ande em dívidas, que podem ter sido contraídas por um desemprego, doença na família ou algum imprevisto que não estava no orçamento. Romanos 13, de 7 a 8, fala disso. Entenda que o Senhor jamais prometeu tornar algum cristão rico, mas promete o sustento das nossas necessidades, e com isso devemos estar contentes. Mateus 6, 26 a 34, que é o que nós vamos ler na continuação desse capítulo, e 1 Timóteo 6, 8. O que eu quero dizer é que muitas vezes já temos o que precisamos, só não temos gratidão ao Senhor pelo seu cuidado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3.
Se eu estivesse em uma crise, impotente diante de alguma circunstância, como o caso de Davi ou Josafá, certamente oraria e jejuaria, como já esclarecemos aqui. Mas isso não seria na intenção de que Deus me retribua por isso, como se merecesse algo de suas mãos. Não mereço. Isso seria para me humilhar diante da sua soberana vontade, expressando de forma dependente e abnegada, através da minha alma e corpo, eu dependo e anseio por ti. Então, até aí, a carta, a resposta que o Melque Araújo, o irmão de Juiz de Fora, exatamente, é Juiz de Fora, ele escreveu quando eu pedi para ele me ajudar a responder sobre o assunto para um correspondente. Então, eu achei excelente a carta que ele escreveu, muito bem escrita, inclusive, ele tem uma boa didática e também uma boa redação, e achei excelente, e eu espero também que tenha ajudado a pessoa que recebeu essa resposta. Eu assino embaixo também, mas como eu falei, minha experiência é zero nesse assunto. Eu nunca fiz um jejum, ou com intenção eu nunca fiz. Já aconteceu de jejuar sem saber que estava jejuando, né? Mas com intenção realmente não. Então esse texto talvez ajude alguns também, e fico por aqui. O Ramon fez uma pergunta, parece que para nós o jejum deve ser feito para se aproximar de Deus ou saber a sua vontade? Ele está perguntando. Na realidade o jejum é feito para tirar outras coisas da frente, né? Tipo nossas necessidades pessoais, para nos deixar mais livres, para nos ocuparmos com o Senhor. Então ele é tipo um despojamento, vamos chamar assim, despojamento não apenas de alimento, mas de qualquer coisa que nos mantenha ocupado. Você faz um jejum, então você está tendo muito trabalho, né? Então deve você tirar um tempo para de trabalhar e para dedicar ao Senhor. Eu entendo mais ou menos assim. E depois o José Valnei, escreveu aqui no chat: irmãos, boa noite, hoje me veio em mente, e creio sim que é do Senhor, o versículo pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Isso pode ser qualquer coisa que pedimos. Se é para gastar nos deleites, eu acho que qualquer coisa, né? Mas ninguém é perfeito aqui também, viu? Porque muitas coisas nós pedimos e o Senhor não responde, ainda bem, né? Eu já pedi tanta coisa que não tinha qualquer sentido. Em Isaías 58, o Jean escreve, Isaías 58, 5 em diante, o jejum aceitável ao Senhor fala que é o amor ao próximo, matou a charada. É isso aí mesmo. Esse jejum de apaixonado, esse eu já fiz. Esse eu já fiz, até antes de me converter. De você tá só pensando nela, né? E não pensa em comida, não pensa em nada. Até esquece de comer. E o outro jejum também, que quando criança, né? Eu sempre lembro minha mãe chamando: Marinho, vem almoçar. Peraí, mãe, tô brincando. Algum brinquedo novo. Então nem lembrava de comer, não tinha. Agora, que isso fosse, o correto seria se isso fosse a ocupação com o Senhor, que nos deixasse realmente a não ter fome de coisas e comidas aqui da terra, né? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.